O silvo da máquina de expresso era um escudo frágil contra o silêncio que caíra sobre o pequeno café no bairro Alto em Lisboa. Era um silêncio pesado, oleoso, do tipo que reveste o ar antes de uma tempestade. Sarafina Vance. Sara, para os poucos clientes habituais que sabiam o seu nome, mantinha os olhos baixos, as mãos firmes, enquanto polia um copo que já estava impecavelmente limpo. O cheiro de café queimado e medo era uma combinação familiar, uma que a transportava das ruas em rápida gentrificação da cidade de Lisboa, diretamente de volta aos becos sufocados de poeira do Afeganistão. Os fantasmas estavam sempre perto, mas hoje pareciam suficientemente próximos para serem tocados. 3 homens estavam parados no meio do café, os seus fatos baratos, e o perfume ainda mais barato agredindo a tarde tranquila. Não tinham pedido nada. Estavam ali por causa do Sr. Chen, o proprietário idoso que tremia atrás do balcão, as mãos frágeis agarradas a um pano úmido. Sara sentia o pânico dele como uma vibração através das tábuas do chão. Já tinha visto aquela cena repetir-se 100 vezes em 100 lugares diferentes. A arrogância casual de predadores que confundiam um lago sereno com um local seguro para caçar. É um arranjo simples, velhote, disse o líder à voz num rosnado baixo. Inclinou-se sobre o balcão os nós dos dedos brancos. Uma pequena taxa de proteção. Este é um bom bairro, mas coisas acontecem. O foco de Sara estreitou-se. O mundo fora das janelas do café, os táxis brancos e verdes a passar os ciclistas, o zumbido da cidade desapareceu. Só existia o espaço entre ela e a ameaça. Ela catalogou as posições dos homens, a postura deles, as fraquezas. O da esquerda era excessivamente confiante, o peso demasiado projetado para a frente. O da direita estava nervoso, os olhos a saltar por toda a sala. O líder estava concentrado, mas a arrogância dele era um ponto cego do tamanho de uma carrinha. O treino dela, a parte que tentara enterrar sob camadas de anonimato e leite vaporizado, surgiu como um tubarão rompendo a superfície da água. Era um sentimento frio limpo, um veneno familiar. O Sr. Chen balbuciou algo sobre chamar a polícia. O líder riu um som curto e feio. A polícia. Eles chegam quando já acabamos. Nós somos a polícia neste quarteirão. Estendeu a mão fechando os dedos em torno do pulso fino do Sr. Chen. Aquilo foi o limite. Sara moveu-se. Não houve pensamento consciente, nenhuma decisão. Foi puro instinto treinado até à perfeição. Ela pousou o copo no balcão sem fazer som. 1 passo. 2. Era uma sombra a desprender-se da parede. O nervoso à direita viu-a aproximar-se e começou a virar-se a mão a ir para dentro do casaco. Era demasiado lento. A mão de Sara disparou não num soco, mas com a palma aberta atingindo o feixe nervoso abaixo da orelha dele. Os olhos dele arregalaram-se de choque, o corpo desabando como um fantoche com os fios cortados antes mesmo de registrar a dor. Caiu no chão com um estrondo pesado e final. O líder largou o Sr. Chen e virou-se para ela com um rosnado. Desferiu um murro desajeitado e forte, direcionado à cabeça dela. Sara não bloqueou. Deslizou ao redor. O corpo dela moveu-se com uma economia brutal que pertencia a um campo de batalha, não a um café. Ela baixou-se sob o braço dele, a mão travando o pulso dele, enquanto a outra encontrava o cotovelo. Torção rápida para cima. Um estalido horrível ecoou no espaço pequeno quando o ombro dele se deslocou. Ele gritou um som agudo fino de pura agonia e caiu de joelhos agarrando a articulação destruída. O terceiro homem, o confiante demais, ficou paralisado de horror. Tinha uma faca na mão, mas segurava-a como uma criança segura um garfo. Sara deu um único passo na direção dele. Não falou. Não precisava. Os olhos dela, normalmente cinzentos, calmos e distantes, agora ardiam com um fogo frio e ancestral. Era o olhar de alguém que tinha visto o pior da humanidade e se tornara algo ainda mais perigoso em resposta. Era o olhar de uma arma que se tornara consciente de si mesma.
Ele viu isso, e qualquer coragem que ainda tinha evaporou. A faca caiu ao chão. Ele recuou aos tropeções, caindo sobre o parceiro inconsciente, e arrastou-se para a porta balbuciando desculpas. O silêncio voltou desta vez limpo e afiado, apenas interrompido pelos gemidos do líder. Sarah olhou para ele, a expressão um escudo vazio. O fogo nos olhos esmaeceu, recolhendo-se de volta às profundezas. Ela era apenas uma barista, outra vez uma jovem quieta, com um avental manchado de café. Sai, disse ela a voz baixa, quase um sussurro, mas carregando o peso de uma sentença de execução. O homem, segurando o braço, cambaleou para se levantar, ajudou o parceiro atordoado, e os dois meio arrastaram, meio, carregaram o terceiro até a porta, desaparecendo, na tarde indiferente de Lisboa. O Sr. Chen ficou a olhar para ela, a boca aberta. Já não via a rapariga tranquila que lhe fazia lates, mas a força silenciosa e letal, que acabara de se materializar na sua loja. Ela tinha se movido com um tipo de eficiência que não se aprende. É forjada. Forjada em fogo e sangue e promessas quebradas na escuridão. Sarah simplesmente apanhou a faca caída, limpou-a num pano e colocou-a atrás do balcão. Ele deixou cair isto. Disse a voz perfeitamente uniforme, como se estivesse a comentar o tempo. A fortaleza do seu silêncio voltou ao lugar, mas o estrago já estava feito. O fantasma tinha sido libertado. Um homem sentado num canto que não movera um único músculo durante os 6 segundos do confronto, dobrou lentamente o jornal. Estava vestido com um fato feito à medida que valia mais do que tudo no café junto. Colocou uma nota de 20 euros impecável sobre a mesa, pelo seu expresso intocado sem desviar os olhos de Sarah. Ele era Dante. Não era um soldado de rua. Era um observador, um executor de calibre superior. Não tinha interferido porque estava demasiado fascinado. Já tinha visto lutas de bar e quedas brutais, mas nunca tinha visto nada assim. Não era uma luta. Era uma remoção. Uma desmontagem sistemática de uma ameaça sem movimento desperdiçado, sem emoção, apenas uma calma fria e aterradora. Ele acenou uma vez com a cabeça, um gesto que parecia perturbadoramente com respeito, e saiu. Tinha um relatório a fazer. O seu chefe, Salvatore Moretti, estaria muito interessado na barista que se movia como um fantasma. Os carros pretos começaram a aparecer no dia seguinte. Um Mercedes-Benz Classe S, com vidros escurecidos até a opacidade, estacionou do outro lado da rua durante 3 horas, antes de ser substituído por um Audi A8, igualmente impenetrável. Nunca faziam nada, apenas ficavam ali. Sentinelas silenciosos, à presença deles um zumbido constante de pressão baixa. Sarah viu-os claro. Acompanharam-se. A mente dela, condicionada para avaliar ameaças, registrava automaticamente as matrículas, as horas, as mudanças subtis de turno. Era o tipo de vigilância que não pretendia ser escondida. Era uma declaração, uma mensagem. Vemo-te. As noites dela já um campo de batalha de insônia e memórias fragmentadas de areia e tiros pioraram. Os sussurros do Afeganistão misturavam-se agora com o ronco baixo de um motor V8 ao ralente debaixo da janela do seu apartamento. O fracasso que lhe tinha custado tudo que transformara Sarafina Vance num fantasma parecia mais próximo do que nunca. Ela tinha escolhido aquela vida de penitência silenciosa, de servir café e ser invisível para fugir daquele mundo. E agora aquele mundo, ou uma versão diferente dele, tinha-a encontrado. No terceiro dia, Dante voltou. Entrou no café tão silenciosamente como tinha saído, movendo-se com a graça de um predador. Aproximou-se do balcão e pousou um envelope grosso sobre a madeira polida. Do Sr. Moretti, disse a voz num grave abafado. Ele aprecia cidadãos preocupados com a comunidade. Ele está a tratar da proteção deste café. A partir de agora, ninguém vai incomodar o Sr. Chen. Sarah não tocou no envelope. Não precisamos da proteção dele. Os lábios de Dante curvaram-se num sorriso sem qualquer calor. Não é um pedido, é uma cortesia.
Ele também solicita à sua presença uma conversa. Deslizou um cartão preto sobre o balcão. Só tinha um número de telefone. Ele é um homem que valoriza talento. A palavra ficou suspensa no ar entre os dois. Talento. Ele não se referia à capacidade dela de vaporizar leite. Ambos sabiam do que falava. Falava da eficiência letal do fogo frio. Salvatore Moretti não estava apenas a observá-la, estava a recrutá-la. O pensamento enviou um arrepio pela coluna dela que nada tinha a ver com o ar-condicionado do café. Ela era um instrumento de guerra quebrado a tentar esquecer como ser uma arma, e o maior chefe do crime em Lisboa queria pegá-la e apontá-la. Ela ignorou o cartão. Os dias passaram. Os carros permaneceram. A pressão aumentou. Ela sentia a rede a apertar. Eles não iriam desaparecer. Ela conhecia aquele tipo. Eram pacientes. Eram implacáveis. Finalmente, numa tarde de terça-feira, exatamente uma semana após o incidente, o sino sobre a porta do café tocou e a atmosfera na sala mudou. O murmúrio baixo dos clientes morreu. O ar ficou espesso, pesado, com uma gravidade perigosa inegável. Salvatore Moretti entrou. Não era um homem grande, mas a presença dele preenchia todo o espaço. Usava um fato cinzento antracite, perfeitamente talhado, o cabelo prateado, impecavelmente estilizado. Movia-se com uma graça silenciosa e deliberada, os olhos escuros absorvendo tudo ao mesmo tempo. Ele era o centro do seu próprio universo, e acabava de levar esse universo para dentro do pequeno e frágil santuário dela. Dante seguia um passo atrás, uma sombra leal. Moretti não olhou para ela de imediato. O olhar dele caiu exatamente no local no chão, onde os seus homens tinham caído. Viu as marcas no azulejo, a tensão que ainda pairava no ar. Ele sabia ler a história de uma sala. Então, os olhos dele ergueram-se e encontraram os dela. O olhar era intenso, inteligente e profundamente perturbador. Era o olhar de um homem que não perdia nada, um homem que construíra o seu império com controlo e intimidação calculada. Mas nela, ele viu algo que desafiava qualquer cálculo. Caminhou até ao balcão, os sapatos de couro caros não fazendo som no chão. Ficou diretamente à frente dela, tão perto, que Sara podia sentir o aroma suave e limpo da sua colônia. Ele não sorriu. Não ameaçou. Apenas olhou para ela, o olhar a despir-lhe o avental, o ar quieto, o anonimato cuidadosamente construído. Ele procurava a soldado por baixo. Os meus homens foram pouco profissionais, disse ele à voz, um barítono baixo e suave. Era a voz de alguém habituado a dar ordens que eram obedecidas sem questionar. Também foram tolos. Confundiram uma leoa com um gatinho. Sara não disse nada. O coração dela batia num ritmo firme e controlado, o compasso de tambor que tinha aprendido sob fogo. Não mostraria medo. Não mostraria fraqueza. Os olhos de Salvatore Moretti estreitaram-se ligeiramente, um lampejo de apreciação nas profundezas. Ele respeitava o silêncio dela. Respeitava a imobilidade dela. Fez um gesto vago em direção à porta. Dante descreveu o que aconteceu. Ele disse: "Mexeste-te de maneira diferente." Disse: "Fizeste 3 homens armados parecer crianças." Ele fez uma pausa, o olhar a perfurar o dela. "Já vi homens do exército dos fuzileiros. São barulhentos, são furiosos. Tu és silenciosa, precisa. Isso é um tipo diferente de treino, um nível mais alto." Ele inclinou-se ligeiramente a voz, descendo para um murmúrio confidencial e perigoso, destinado apenas a ela. "Então tenho de perguntar." A pergunta era simples, direta, e cortou todas as defesas que ela tinha construído nos últimos 2 anos. Quem te treinou, Sara, sustentou o olhar dele. O mundo pareceu parar. Naquele momento não havia café, não havia Lisboa, não havia passado nem futuro. Apenas 2 pessoas de lados opostos de um abismo moral, separadas por centímetros. Ela podia mentir. Podia não dizer nada. Mas sabia com absoluta certeza que ele veria através de qualquer engano. Ele procurava uma verdade que já suspeitava.
Então ela deu-lhe. A voz saiu plana, sem inflexão, uma simples declaração de um facto que tinha definido e destruído a sua vida. Forças de operações especiais. As palavras estilhaçaram o ar entre eles. Não era uma gabarolice, era uma confissão, uma explicação para o fantasma nos olhos dela. A expressão de Salvatore Moretti não mudou, mas algo profundo dentro do olhar dele deslocou-se. O breve lampejo de apreço transformou-se num clarão de reconhecimento absoluto. Naquele instante, ele não viu uma soldado, nem uma barista, nem um potencial recurso. Ele viu um espelho. Viu a mesma solidão profunda, a mesma violência enjaulada, a mesma disciplina nascida de uma vida de escolhas impossíveis. Ele, um rei no seu mundo de sombras, tinha acabado de encontrar uma rainha no último lugar onde esperaria. E Sarafina Vance, o fantasma do bairro alto, soube que a sua vida silenciosa tinha acabado. Ela tinha sido vista. O nome Salvatore Moretti era agora um fantasma que assombrava todos os cantos da vida tranquila de Sarafina Vance. Não era a presença física dele, mas o peso dela, uma pressão atmosférica que mudava tudo. O sedã preto, um Mercedes-Benz classe I, com vidros escuros como segredos antigos, tornou-se uma presença permanente do outro lado da Rua do Café. Agora, era um guardião silencioso e inabalável, ou uma jaula dependendo do ângulo. O Sr. Chen, o proprietário idoso, passou a tratá-la com uma mistura de reverência e terror, baixando ligeiramente a cabeça sempre que ela enchia a sua chávena de chá, como se ela fosse uma antiga divindade de proteção que tivesse sido acidentalmente invocada. Os clientes habituais também sentiam isso. O burburinho leve no café tinha sido substituído por um zumbido respeitoso e contido. O anonimato dela, a única coisa pela qual lutara e sangrara, tinha desaparecido nos 6 segundos que levou para desmantelar 3 dos homens de Moretti. Sara movimentava-se pelos seus turnos com a mesma economia treinada de movimentos. Mas os sentidos estavam em alerta máximo, um estado que não experimentava desde o Afeganistão. Cada cliente que entrava era uma potencial ameaça que ela avaliava e descartava. Cada carro que abrandava era um possível ataque. Sentia o peso fantasma de um colete balístico, o aperto familiar de uma arma que já não estava lá. Salvatore Moretti tinha feito mais do que apenas notá-la. Ele tinha reativado-a, e ela odiava-o por isso. A chamada proteção dele era uma trela, uma declaração pública de que ela, Sarafina Vance, era agora uma pessoa de interesse e propriedade dele. No submundo lisboeta, isso era um alvo. A primeira ruga na superfície chegou numa quinta-feira. Um homem que ela nunca tinha visto antes, vestido com um fato demasiado elegante para o bairro, entrou. Não pediu nada. Apenas caminhou até ao balcão, os olhos frios e vazios, nunca deixando-os dela. Colocou um jornal dobrado sobre a madeira polida. Para a amiga do Sr. Moretti, disse num sussurro rouco e virou costas sem mais uma palavra. Sara não tocou nele imediatamente. Ela viu-o entrar num carro preto rival, um Maserati. O motor rugiu e afastou-se do passeio. As mãos de Sara mantiveram-se firmes enquanto ela abria o jornal. Estava aberto nas páginas de obituários. Um nome estava circulado a tinta vermelha. Um dirigente sindical de nível intermédio que recentemente tinha mudado de lealdade para Moretti. A mensagem era clara. A família Viscov, os principais rivais de Moretti, enviavam os seus cumprimentos e tinham-nos enviado através dela. Ela era o quadro de avisos, a vulnerabilidade que eles tinham procurado. Nessa noite, pela primeira vez em anos, os pesadelos voltaram com violência. Não as sombras vagas de fracasso e perda, mas repetições nítidas em alta definição de areia, gritos e o sabor metálico da traição. Ela acordou enredada nos lençóis, o coração a martelar contra as costelas, o nome do seu antigo comandante-general Marcos Tavares, a saber-lhe amargo na língua. O sonho era um aviso, sempre fora. No dia seguinte, a sensação de estar a ser vigiada mudou. Já não era apenas a vigilância desajeitada e estacionária dos homens de Moretti no Mercedes. Isto era diferente.
Era móvel profissional, um fantasma colado às suas 6 horas. No caminho para casa, ela sentiu uma alteração subtil no fluxo de pedestres atrás dela. Um reflexo mantido um segundo demasiado longo numa montra. Não eram os Vyskov. O estilo deles era ruidoso, arrogante. Isto era disciplinado, paciente e militar. O treino de Sarah assumiu de imediato o controlo. Ela não olhou para trás. Virou bruscamente para a direita, entrando numa estação de metro movimentada na Baixateado. Misturou-se com a corrente de passageiros. Deslizou para dentro de um comboio da linha amarela no instante em que as portas estavam a fechar e saiu 2 paragens depois. Recuou por uma série de ruas secundárias. O seu percurso um zigue-zague calculado e imprevisível. Num beco sujo, finalmente parou, encostando as costas ao tijolo frio, controlando a respiração, ouvindo. Durante 10 minutos, não houve nada além do uivar distante de sirenes e o zumbido da cidade. Ela perdera-os, mas a confirmação apertou-lhe o estômago com um nó gelado. Alguém do seu passado estava ali. Alguém que sabia como caçar um fantasma. A família Vyskov, no entanto, não possuía tal subtileza. 2 noites depois, escalaram o conflito. A janela da frente do café foi estilhaçada. As palavras Moretti foram pulverizadas em tinta vermelha irregular pela fachada de tijolo. Quando Sarah chegou para o turno antes do amanhecer, encontrou o Sr. Chen a varrer os cacos, os ombros caídos em derrota. Aquela era a linha. Tinham passado de uma ameaça profissional contra ela para um ataque a um homem inocente. A paz cuidadosamente construída dela não só estava destruída, como agora representava perigo para as próprias pessoas com quem tentara misturar-se. Antes que pudesse sequer processar o passo seguinte, o Mercedes preto aproximou-se do passeio e, desta vez, o próprio Salvatore Moretti saiu. Ele avaliou os estragos, o rosto uma máscara de fúria gelada. Os olhos dele, da cor de uísque caro, encontraram os dela. É isto que acontece quando um problema é deixado a apodrecer. Disse a voz um rosnado grave que cortou o frio da manhã. Isto é o que acontece quando colocas um alvo nas minhas costas. Devolveu Sarah a voz nivelada, mas tensa de raiva. Este é o teu mundo, Moretti, não o meu. Leva os teus homens e vai-te embora. Eu consigo tratar de mim. Algo, talvez divertimento, talvez respeito, lampejou nos olhos dele. Consegues. Consegues parar uma bala destinada a este velho. Consegues impedi-los de incendiar este lugar com ele lá dentro. Ele deu um passo mais perto, o aroma da colônia, cara, a invadir-lhe o espaço. Isto já não é sobre ti, Sra. Vance. Isto é sobre o meu nome. Usaram-te para me insultar. Isso não ficará sem resposta. Os meus homens vão levar-te para um lugar seguro. Vais ficar lá até isto ser resolvido. Não era um pedido. Era uma ordem embrulhada em lógica sedosa. Ela viu a verdade nas palavras dele. A presença dela ali era agora uma responsabilidade para o Sr. Chen. Ela podia lutar contra Moretti. Podia provavelmente até neutralizar os homens dele e desaparecer. Mas os Vyskov e as sombras mais profissionais que a seguiam não iriam parar. Ela era uma ponta solta, uma arma deixada em cima da mesa, e todos tentavam agora reclamar essa arma. Pela primeira vez, a solidão dela não era uma fortaleza. Era uma fraqueza fatal. Vencida, ela acenou com a cabeça uma vez, num gesto rápido e relutante. O lugar seguro era um apartamento penthouse com vista para o Parque Eduardo VII, uma gaiola estéril de vidro-aço e couro branco. Era tão limpo, tão desprovido de personalidade, que parecia mais uma sala de exposição do que uma casa. Era um lugar para coisas, não para pessoas. Sarah ficou no centro da vasta sala de estar, sentindo-se completamente exposta sob a luz direcionada. Moretti dispensou os homens, deixando-os sozinhos, o silêncio espesso de tensão não dita. Ele caminhou até as janelas do chão ao teto, olhando para as luzes da cidade. Os Vyskov são sangue antigo. Impacientes, disse quase para si mesmo. Acham que força é fazer mais barulho. Estão errados. Força é controlo.
Virou-se para enfrentá-la. Algo que pareces entender. Sara manteve-se em silêncio, os braços cruzados sobre o peito. Ela era uma prisioneira numa gaiola dourada e recusava-se a conceder-lhe a cortesia de uma conversa. Ele parecia imperturbável com o silêncio dela. Caminhou até ao bar, serviu 2 copos de uísque escocês, o líquido âmbar a captar a luz. Estendeu um para ela. Ela ignorou. Ele pousou o copo na mesa de centro de mármore diante dela. Mandei os meus homens investigarem-te, Sarafina. O uso do nome completo era um movimento deliberado, uma reivindicação de intimidade, que ela não lhe tinha concedido. Não fora fácil. É como se não tivesses existido antes de começares a servir café no bairro Alto. Alguns ficheiros militares selados e redigidos, dispensa honrosa. Nada mais. Um fantasma. Esse era o objetivo, respondeu ela a voz plana. Um membro das Forças de Operações Especiais não decide simplesmente tornar-se barista, contra-argumentou ele bebendo um gole lento. Algo aconteceu. Algo te quebrou. Ou tu quebraste algo. O maxilar de Sara contraiu-se. Ele estava a sondar à procura de uma fraqueza que pudesse explorar um botão que pudesse carregar. Não queres saber do meu passado, Moretti? Ah, acho que quero, disse ele, a voz perigosamente suave. Porque o teu passado acabou de aparecer à minha porta. Os Vyskov são uma coisa, animais previsíveis. Mas as minhas fontes dizem que agora tem um novo parceiro. Um parceiro silencioso. Alguém que não é do nosso mundo. Alguém com treino governamental. E um rancor muito pessoal contra a minha família. O sangue de Sara gelou. Não podia ser coincidência. Moretti observou-a, o olhar afiado analítico. Viu o estremecimento nos olhos dela, o ajuste subtil da postura. Sabia que tinha atingido um nervo exposto. Este parceiro dizem que anda à procura de algo. Ou alguém. Uma soldado que desapareceu do mapa depois de uma missão no Afeganistão correr mal. Uma missão que supostamente iria expor uma rede de oficiais militares corruptos. Cada palavra era um golpe de martelo demolindo as paredes que ela tinha construído em volta do passado. Os Vyskov não estavam apenas a testá-lo. E as sombras que a seguiam não eram apenas memórias. Estavam ligadas. A missão falhada dela e os negócios criminosos da família Moretti estavam de alguma forma impossivelmente entrelaçados. O desonrado general Marcos Tavares, o homem que orquestrara a traição que custou a vida da equipa dela, e quase a alma estava ali em Lisboa, a trabalhar com o inimigo mortal do seu protetor. Ela e Moretti já não eram apenas um chefe da máfia e uma ex-soldado. Eram 2 pontos opostos num mapa com uma terceira força invisível, a traçar uma linha sangrenta entre eles. Ele pensava que estava a proteger um ativo curioso, uma arma que podia usar. Não fazia ideia de que acabara de trazer a guerra até à sua própria porta. E ela, que só procurara silêncio e anonimato, estava agora no epicentro da tempestade que se aproximava, acorrentada ao único homem que nunca poderia confiar, mas que agora era o único que se colocava entre ela e os fantasmas que já não conseguia fugir. A atração proibida entre eles já não era apenas uma faísca de curiosidade. Era o reconhecimento sombrio de um inimigo comum, um laço forjado não por atração, mas por destruição iminente e compartilhada. A chuva caía sobre Lisboa em lâminas escorregadias e oleosas, desfocando as luzes da cidade numa aguarela de neon e sombras. Era o tipo de noite que engolia segredos, o tipo de noite que Salvatore Moretti normalmente navegava no silêncio blindado do seu sedã. Mas naquela noite, tudo era diferente. Naquela noite, Sarafina Vance sentava-se no banco da frente, uma mola silenciosa e comprimida, uma mulher cuja presença se tornara simultaneamente necessária e profundamente disruptiva. Eles estavam em movimento deixando um dos armazéns ribeirinhos dele, depois de uma reunião tensa. O ar dentro do carro estava espesso de coisas não ditas, o desprezo silencioso dela pelo mundo dele, a fascinação inquietante dele pelo dela. A família Vyskov tinha andado a fazer ruído mais ousada do que o habitual, pequenos ataques aos seus canais de abastecimento,
sussurros nos ouvidos errados, mas algo na nova confiança deles parecia diferente. Demasiado preciso, demasiado militar. Era por isso que Sarah estava ali não como guarda-costas no sentido tradicional, mas como um fantasma ao seu ombro, um sistema de aviso antecipado cujos sentidos operavam numa frequência que os homens dele não conseguiam ouvir. Ela não tinha dito mais de 10 palavras desde que partiram. O olhar percorria as ruas encharcadas, a postura imóvel absoluta, gritando prontidão. O ataque veio sem aviso. Não foi um chuveiro desajeitado de balas disparadas de um carro em movimento. Foi uma equação de violência executada com precisão arrepiante. Uma carrinha preta de caixa fechada, aparentemente estacionada, rugiu subitamente para a frente, embatendo violentamente no carro da frente da comitiva, atirando-o contra um separador de betão. Quase simultaneamente, outro veículo bloqueou a traseira, aprisionando-os numa kill box sob a estrutura enferrujada de um viaduto ferroviário. Era uma emboscada clássica em L, retirada diretamente dos manuais táticos. E Sarah conhecia esse manual de cor. Antes que o motorista de Moretti pudesse sequer praguejar, o mundo explodiu em clarões de disparos. O tamp-tamp-tamp metódico de tiros de espingardas com o silenciador juntou-se ao ladrar caótico das armas curtas. Isto não era só os Viskov, isto era profissional. Os homens de Moretti, endurecidos pelas ruas, mas sem treino militar, foram apanhados de surpresa. O fogo de resposta descontrolado e panicado, mas Sarah já estava em movimento. Abaixo, ordenou a voz, cortando o caos como uma lâmina. Não foi um grito. Foi uma ordem forjada no cadinho do combate, e Moretti obedeceu sem um único pensamento. Ela empurrou a cabeça dele para baixo do tablier, no instante em que o vidro blindado começava a estalar sob o impacto. Motorista marcha atrás. Atinge-os agora. O motorista, um homem chamado Léo, com 15 anos de serviço leal, congelou por meio segundo a mais. Uma bala de grande calibre atravessou o bloco do motor e o carro morreu com um engasgar metálico. Outra bala rasgou a porta do lado do condutor e Léo tombou sobre o volante. A parte dele na história tinha terminado. O caos reinava, mas dentro da mente de Sarah havia apenas um silêncio frio e cristalino. Ela processava os ângulos de tiro, a cadência das armas, a colocação estratégica do inimigo. 2 atiradores nas estruturas elevadas acima, fornecendo fogo de cobertura, pelo menos 4 no chão avançando. Estavam a ser desmontados sistematicamente. Enquanto o mundo de Moretti se construía sobre medo e intimidação, aqueles atacantes operavam sobre tática e superioridade de fogo. "Dá-me a tua arma", disse ela a Salvatore sem tirar os olhos da rua. Ele passou-lhe a pistola pesada e personalizada sem hesitar. Viu-a verificar o carregador, os movimentos econômicos e fluidos, uma dança de propósito letal. Ela já não era a barista silenciosa do bairro alto. Era outra criatura, uma predadora no seu ambiente natural. "Vamos sair pelo lado do passageiro. Quando eu me mover, segues-me. Sem perguntas, sem hesitação." "Percebeste?" A voz de Sarah era plana, desprovida de emoção, mas carregada de uma autoridade que eclipsava a dele. Salvatore Moretti, o homem que comandava um império criminoso, apenas acenou. Pela primeira vez na vida adulta, entregava o controle total a outra pessoa. Sarah inspirou fundo, reteve o ar e explodiu em ação. Chutou a porta com força, usando-a como escudo temporário, e disparou 3 tiros num padrão apertado e controlado contra os homens que avançavam. 2 caíram. O terceiro procurou cobertura. Não era uma demonstração de força, era uma declaração de precisão. Isso deu-lhes 3 segundos. "Agora, Sal, move-te", gritou ela. Salvatore saiu cambaleando do carro, o fato caro, agora encharcado de chuva e sujidade. O ar cheirava a pólvora, ácido e denso. Sarah já estava à frente, o corpo baixo, a pistola emprestada, falando em rajadas curtas e decisivas. Ela não estava apenas a disparar, estava a suprimir, a obrigar o inimigo a manter a cabeça baixa, enquanto o guiava para a única rota de fuga viável,
um beco estreito cheio de lixo entre dois armazéns de tijolo. Uma bala rasgou o tecido do casaco de Moretti, queimando-lhe as costelas com uma linha de fogo. Ele grunhiu de dor, mas continuou a mover-se alimentado pela adrenalina e pela força pura da vontade dela. Atravessaram a escuridão do beco. O som do tiroteio ficou para trás, substituído pelas batidas frenéticas dos seus corações e pelo tamborilar da chuva no metal ondulado. Sarah empurrou-o contra uma parede, a mão no peito dele, a ouvir. A respiração dela era estável e controlada, a dele, irregular. Vão vasculhar a área, murmurou ela quase inaudível sob a tempestade. São disciplinados. Não vão desistir. Ela recarregou a arma com um carregador extra retirado da caixa do porta-luvas, o clique metálico ensurdecedor no súbito silêncio. O olhar dela desceu para a mancha escura que se espalhava pelo lado dele. Quão grave vou sobreviver! Arfou ele apoiando-se pesadamente no tijolo. Olhou para a rua onde os últimos dos seus homens eram silenciados. Uma onda de raiva e impotência amargurada passou-lhe pelo rosto. Fora enganado ou ultrapassado completamente. Raiva depois. Sobrevive agora, afirmou Sarah já a analisar o beco à procura de saída. Estavam encurralados. Mas para alguém com treino de forças especiais encurralado, era apenas outra palavra para um problema mais complexo. Os olhos dela ajustaram-se à penumbra vendo uma escada de incêndio enferrujada a cerca de 6 metros acima deles. Era a única via de fuga. Para cima, disse ela, apontando. Achas que consegues? Moretti olhou para o ferimento, depois para a escada e finalmente para ela. Nos olhos dela não havia apenas uma avaliação pragmática das suas capacidades, estranhamente reconfortante. Ele assentiu, rangendo os dentes. Só tira-nos daqui. A subida foi agonizante para ele, cada movimento enviando uma nova onda de dor pelo corpo. Sarah foi primeiro, cobrindo-o de cima, a pistola apontada para a entrada do beco. Quando ele finalmente conseguiu puxar-se para o telhado escorregadio e encharcado, desabou arfando por ar. A cidade estendia-se diante deles, uma paisagem brilhante e indiferente. O som das sirenes começou a uivar ao longe, uma resposta inútil e tardia. Sarah não hesitou. Puxou-o para se levantar. Ainda não estamos seguros. Por aqui. Ela conduziu-o através de uma série de telhados interligados, uma procissão silenciosa e cocheante pelo coração da tempestade. O conhecimento dela da paisagem urbana era tão intuitivo quanto o dele do seu próprio território. Finalmente parou, forçando a porta de acesso ao telhado e guiando-o por um lance de escadas poeirentas até um corredor deserto. O edifício era uma antiga fábrica de têxteis abandonada há muito tempo. O ar estava viciado espesso com os fantasmas da indústria. Ela encontrou um escritório vazio, a porta pendurada por um único dobradiça, e ajudou-o a entrar. Ele deslizou para o chão, as costas contra uma parede descascada, a adrenalina finalmente cedendo a um cansaço profundo, quase ósseo, e a realidade pulsante do ferimento. Sarah pôs-se a trabalhar imediatamente. Rasgou uma faixa do tecido da bainha da própria camisa, os movimentos precisos e desligados. Preciso de ver, disse ela à voz, suavizando-se pela primeira vez. Não era ternura. Era o tom clínico de uma socorrista de campo. Ele desabotoou a camisa, revelando um longo golpe sangrento ao longo das costelas. Um arranhão profundo, mas não uma perfuração. Tivera sorte. Ela limpou o ferimento com um pequeno frasco de desinfetante, que tirou do bolso o toque firme e eficiente. Salvatore observava a mente a girar. Observava o foco intenso nos olhos dela, a competência constante das mãos. Na luz fraca, filtrada pela janela suja, viu as linhas tênues de cicatrizes nos nós dos dedos, a força tensa nos antebraços. Aquela mulher era um paradoxo. Um fantasma delicado que servia café e, ao mesmo tempo, uma guerreira capaz de desmantelar uma equipa de assassinos profissionais.
Enquanto ela trabalhava na bandagem de pressão, a manga pesada de chuva escorregou-lhe pelo antebraço e Salvatore viu. Era pequena, quase imperceptível. Uma tatuagem desbotada em tinta preta logo abaixo do pulso. Não era um desenho para exibição. Era um símbolo intrincado e específico, uma serpente estilizada ao corpo enrolado firmemente em torno de uma adaga apontada para baixo. A imagem atingiu-o como um golpe físico. Uma memória muito enterrada emergiu com clareza violenta. Ele era um rapaz sentado no escritório do pai, a sala espessa de fumo de charuto e cheiro de couro velho. O pai falava em voz baixa e irritada com o seu confidente mais fiel sobre uma traição. Um parceiro de negócios, um homem com ligações políticas profundas, tinha sido enganado por um general corrupto. Mas antes disso, o pai falara de um rumor, uma lenda nos seus círculos, uma unidade fantasma dentro das forças especiais, uma equipa que operava tão fora dos registros que oficialmente não existia. Diziam que eram intocáveis, enviados para limpar confusões que o governo não podia admitir. Tinham uma marca de ser ao pai, um símbolo para se reconhecerem entre si, uma serpente e uma adaga. O pai descartara como folclore uma história para assustar rivais. Salvatore encarou a tatuagem na pele de Sara. Era idêntica. Onde arranjaste isso? Perguntou ele à voz, um rosnar baixo que cortou o silêncio da sala. Sara congelou as mãos suspensas sobre o ferimento dele. Instintivamente tentou puxar a manga para baixo, um gesto reflexo e defensivo. O rosto dela, normalmente uma máscara impenetrável, enevoou-se com a sombra do passado. Não é nada. Um distintivo de unidade. Que unidade, insistiu ele, o olhar fixo no dela. Aquilo era mais que coincidência. A precisão da emboscada, as táticas militares, a ousadia súbita dos seus inimigos. E agora este símbolo. As peças estavam a encaixar-se de uma forma que lhe eriçava os pelos dos braços. É classificado, respondeu ela a voz tensa. Tentou voltar a enfaixar-lhe o lado, mas ele segurou-lhe o pulso, o aperto surpreendentemente forte, apesar do ferimento. O toque não era agressivo, era exigente e investigativo. O meu pai falava dessa marca, disse Salvatore lentamente, os olhos pregados nos dela. Dizia que pertencia a uma equipa que foi atrás de um general corrupto. Um homem que traiu um dos nossos. Um homem que lavava dinheiro através de contratos militares no Afeganistão. A equipa foi enviada para o expor, mas foi emboscada, eliminada. Ou assim diz a história. Sara ficou completamente imóvel. Toda a cor fugiu do seu rosto. O nome do país, Afeganistão, pairou entre eles como um fantasma. Kandahar, a missão, a traição. Tudo regressou não como memória, mas como um horror vivo pulsante. Salvatore viu o reconhecimento, o choque e a dor que lampejou nos olhos dela antes que as muralhas voltassem a erguer-se. Ele sabia. O general disse a voz a cair para um murmúrio quase inaudível. Aquele que a minha família procura há 20 anos. Aquele que tem andado a seguir-te. O nome dele é Marcus Thorne. Ao ouvir o nome, um tremor visível percorreu Sarafina. Era o nome dos seus pesadelos. O nome no relatório classificado. O homem que armara a emboscada mortal que condenara a sua equipa. O homem que orquestrara a missão em Kandahar, que lhe custara tudo. Ela acreditara que fora um desastre militar isolado, um segredo que teria de carregar sozinha. Mas não era. Era uma peça de uma história muito mais antiga, muito mais sombria. A sua missão falhada não era um começo nem um fim, era a continuação de uma guerra de sangue, uma vendetta que começara no mundo de Salvatore Moretti, e tinha sangrado até ao dela. Ficaram a olhar um para o outro, no silêncio empoeirado da fábrica abandonada. A tempestade rugia lá fora, as sirenes tornaram-se um murmúrio distante. Eles vinham de mundos diferentes, uma soldado e um chefe da máfia, separados pela lei, pela ética, pelos códigos que seguiam. Mas naquele momento viram a verdade. Os seus passados
Não eram rios separados que tinham por acaso convergido. Eram um único fio ensopado em sangue esticado e retorcido por um inimigo comum, unindo-os num nó fatal e inescapável. A mesma traição que destruíra a vida dela era a que definira o legado da família dele, e o homem responsável agora caçava os dois. O salão de gala do Hotel Avenida Palace cintilava como uma galáxia de estrelas roubadas, à luz de dúzias de candelabros de cristal, fracturando-se em flutes de champanhe, colares de diamantes e sorrisos polidos da elite lisboeta. O ar espesso de perfume caro e do murmúrio de 100 negociações privadas era um testemunho do poder cuidadosamente coreografado do poder de Salvatore Moretti. Era a sua gala anual de beneficência, a noite em que lavava a reputação através da filantropia, lembrando a nobreza social da cidade que a sua influência ia muito além das sombras. De um recanto discreto perto do terraço, Sarafina Vance observava tudo. Era um fantasma envolto num vestido de seda azul safira profundo, escolhido não pela elegância, mas pela ausência de restrições. O tecido moldava-se ao seu corpo, permitindo liberdade de movimento, algo impossível nos vestidos volumosos usados por outras mulheres. O cabelo estava preso num penteado simples, deixando o pescoço livre, os sentidos desobstruídos. Para um observador casual, ela seria apenas mais uma convidada bonita e anônima. Mas Sara não estava a observar. Estava a analisar. Os olhos dela, da cor do mar revolto, moviam-se com uma quietude perturbadora sem falhar nada. Reparou no peso exagerado do casaco de um segurança, no suor anormal, na testa de um empregado de mesa, nos ângulos perfeitos da mezanine, que ofereciam uma linha de tiro limpa para o púlpito onde Moretti iria falar. O treino vibrava sob a pele dela, uma corrente constante de avaliação de ameaças, a mesma que a mantivera viva nas poeiras de Kandahar, agora mantinha-a alerta naquele palácio de vidro e aço. Salvatore Moretti estava perto do centro da sala, um pilar de calma no turbilhão da sociedade. O smoking impecável, a postura relaxada, o sorriso treinado enquanto conversava com um senador. Mas os olhos dele, ocasionalmente, quase imperceptivelmente, encontravam os dela do outro lado da sala. Era uma conversa silenciosa que tinham travado a noite inteira. Um leve apertar do maxilar era uma pergunta. Um piscar lento e deliberado dela era a resposta. Tudo limpo por agora. Os irmãos Vyskov, Marco e Luca faziam figura junto ao bar, os fatos demasiado chamativos, o riso demasiado forçado. Pavões num covil de leões, exalando uma confiança que não tinham conquistado. Sara catalogou os capangas disfarçados de convidados, os casacos mal ajustados, incapazes de esconder o armamento por baixo. Amadores. A verdadeira ameaça era mais silenciosa. O general Markham, o arquiteto da desgraça dela, estava perto das portas francesas, o retrato vivo de serviço distinto. O cabelo prateado, o uniforme decorado, davam-lhe um ar de autoridade inquestionável. Conversava com um juiz federal, a postura descontraída, o sorriso benigno. Mas Sara via o predador enrolado por baixo do uniforme. Via o modo como o olhar dele percorria a sala, não com o interesse casual de um convidado, mas com a geometria fria de um comandante a planear um ataque. Era o fantasma do passado dela. O homem cuja traição lhe tinha custado tudo. E agora estava ali no mundo de Salvatore. Um fantasma que ambos tinham jurado destruir. A aliança entre os Vyskov e o general era profana, um casamento desajeitado de força bruta e astúcia tática. Aquela noite estava destinada a ser a consumação dessa união. Sara sentiu a mudança na energia da sala, uma queda subtil na pressão, o sinal de que algo estava prestes a acontecer. Viu Dante, o homem de maior confiança de Moretti, a reposicionar-se discretamente mais perto do palco. Estava quase na hora. Moretti desculpou-se do senador e começou a caminhar devagar deliberadamente em direção ao púlpito. Cada passo era uma contagem decrescente.
Sara afastou-se da parede, a seda do vestido sussurrando contra a pele. Começou a deslizar pela multidão, o movimento fluido e imperceptível como uma corrente silenciosa no rio humano. Mantinha os olhos fixos no General Markham. Ele era a peça central. A força bruta dos Vyskov era apenas distração. Os homens de Markham seriam os verdadeiros artistas atiradores de elite profissionais. Estariam escondidos pacientes à espera do sinal. Quando Moretti chegou ao púlpito e tocou no microfone um zumbido suave de retorno, cortou a sala, impondo silêncio. Sara viu. O General Markham, ainda a sorrir para o juiz, ergueu a flute de champanhe. Não era um brinde. Os dedos estavam posicionados de forma específica, um comando não verbal. O polegar tocou 2 vezes no cristal. Um sinal. Luz verde. O mundo de Sara estreitou-se num túnel. Os candelabros, a música, as faces, tudo desfocou numa aguarela apagada. O que permanecia nítido eram apenas 3 pontos, o general, o púlpito e as 2 janelas da mezanine, que ofereciam a melhor linha de tiro. O corpo dela moveu-se antes que a mente terminasse de processar o comando. Não havia pânico, apenas um propósito frio e cristalino. Ela já não era uma soldado. Era a missão. Moveu-se pela multidão cintilante, já não deslizando, mas abrindo caminho como uma lâmina. Um pedido de desculpa sussurrado aqui, um ombro roçado ali. O ritmo acelerando a cada passo. Pessoas viraram-se irritadas com a interrupção, mas um único olhar dela silenciou-as. Não viram uma mulher descuidada apressada. Viram uma frente de tempestade a avançar com velocidade antinatural. Moretti tinha acabado de começar a falar. Amigos convidados distintos, estamos aqui esta noite por uma causa que nos une. A voz dele era uma base calma e ressonante, uma onda sonora tranquilizadora, prestes a ser destruída pela violência que se aproximava. Sara alcançou o general no momento exato em que ele baixava o copo. Não o tocou. Apenas colocou-se diante dele, bloqueando a visão que tinha do palco, o corpo dela um escudo súbito e inesperado. Ele virou-se, o sorriso educado vacilando ao reconhecê-la. Por um instante, ela viu surpresa. Depois algo mais profundo, um ódio puro destilado sem disfarces. Ele acreditara que ela era um resto partido, uma rapariga traumatizada, a servir café no bairro alto. Jamais imaginara que ela apareceria no mundo dele, a olhá-lo com os olhos de quem regressou dos mortos para cobrar uma dívida. General Markham, disse ela. A voz não era um sussurro. Era uma nota clara e projetada, ampliada pelo silêncio repentino à volta. O microfone captou-a. De repente, a voz dela estava em todo o lado, ecoando das colunas. Moretti parou de falar, os olhos presos nela. O rosto do general enrijeceu. Com licença, não creio que nos ó Senhor sabe exatamente quem eu sou. Cortou Sara a voz, crescendo afiada como uma lâmina a ser aguçada. Chamou a minha unidade a Força-Tarefa Nightingale. Enviou-nos para Kandahar, numa missão que classificou como contra-inteligência. Mas não era, pois não. Uma onda de confusão e fascínio percorreu o salão. Aquilo era melhor que fofoca. Era teatro ao vivo e mortal. Os irmãos Vyskov congelaram os copos de champanhe suspensos a meio caminho. Sara deu mais um passo em direção ao general, obrigando-o a recuar. Ela dominava o espaço entre eles. Não nos enviou para interceptar ativos inimigos. Enviou-nos para recuperar um livro-razão. O seu livro-razão. Aquele que detalhava a sua parceria com chefes de guerra locais. Aquele que listava cada peça de equipamento militar americano que vendeu no mercado negro. O rosto do general empalideceu, a máscara de dignidade a rachar. Isto é uma acusação absurda e insana. Esta mulher está claramente perturbada. Mas a voz de Sara era agora uma maré a puxar todos para baixo. Ela virou ligeiramente a cabeça, o olhar varrendo os Vyskov. E quando o negócio correu mal, precisava de novos parceiros. Homens com certas capacidades logísticas, homens como a família Vyskov.
Apontou um único dedo firme para eles. Prometeu-lhes uma parte do território de Salvatore Moretti, em troca da ajuda deles para limpar a sua confusão. Uma confusão que incluía eliminar a última testemunha viva da sua traição, eu. A sala explodiu num coro de suspiros e sussurros frenéticos. Isto não era uma acusação. Era uma sentença lida com a autoridade inabalável da verdade absoluta. Os atiradores na mezanine estariam a hesitar agora. As ordens tornavam-se ambíguas. O alvo deixara de ser claro. Foram treinados para seguir comandos, não para participar numa conspiração a autodestruir-se. Markham engasgou-se procurando uma saída, mas estava preso no foco intenso que Sarah criara. Segurança removam esta mulher, mas ninguém se mexeu. Todos estavam hipnotizados por ela e pelo homem que agora descia do palco. A expressão dele era ilegível. A presença, um vórtice de poder absoluto. Salvatore Moretti não se apressou. Moveu-se com a mesma lentidão calculada de sempre os olhos, nunca deixando o rosto de Sarah. Ele caminhou para além dos políticos atônitos e das socialites horrorizadas para além dos irmãos Viscov paralisados e dos seus capangas inúteis. Caminhou diretamente até ao lado de Sarah. O general viu-o aproximar-se e recuou como se tivesse sido atingido. Isto não fazia parte do plano. Sarah terminou a voz agora um rugido comandado que preenchia cada canto do salão opulento. O meu nome é Sarafina Vance, ex-primeiro sargento da Marinha dos Estados Unidos, Navy SEALs, e fui a única sobrevivente do massacre que o senhor orquestrou General Markham. O senhor deixou-me para morrer, mas falhou em acabar o trabalho. A verdade explodiu no silêncio, uma detonação concussiva que destruiu reputações e encerrou carreiras. Naquele momento de caos puro e cristalino, com os olhos das pessoas mais poderosas de Lisboa fixos neles, Salvatore Moretti colocou-se ao lado dela. Não falou. Não precisou. Limitou-se a estender a mão e entrelaçar os dedos nos dela. O aperto firme e inabalável, uma declaração silenciosa e absoluta. O título que definira o estranho e violento cortejo deles ecoou no silêncio repentino e vibrante do salão. Ela enfrentara os homens dele num pequeno café, enfrentara os inimigos dele nas ruas. E agora, no palco mais grandioso possível entre as ruínas das ambições do inimigo em comum, ela estava ali não como soldado dele, não como protetora, mas como igual. Uma força da natureza que rasgara as paredes do mundo, perfeitamente controlado dele, não para o destruir, mas para lhe oferecer uma verdade tão crua e poderosa que valia a pena lutar por ela, morrer por ela. Construir um novo império sobre ela. O toque da mão dele não era um fim, era uma coroação. O silêncio que se seguiu à declaração de Sarah foi mais profundo do que qualquer explosão. Era um vácuo que sugava o ar do salão luxuoso, extinguindo a música e congelando a assembleia cintilante da elite lisboeta, numa pintura de incredulidade. O general Markham ficou paralisado, o rosto uma máscara de fúria apoplética. As palavras daquela soldado que julgara enterrada, há muito agora, ecoando como a sua sentença pública de morte. Ao lado dele, os tenentes remanescentes dos Viscov pareciam animais encurralados à arrogância evaporada em medo primal e puro. A verdade, antes um fantasma classificado, sussurrado apenas nos corredores do poder e nas salas dos criminosos, era agora uma entidade viva no centro da sala iluminada pela luz fria de 1000 candelabros de cristal. Pela primeira vez em anos, Sarafina Vance sentiu o peso esmagador na alma começar a levantar. Os fantasmas de Kandahar, os rostos da sua equipa caída, o zumbido insistente do fracasso. A trilha sonora da sua vida, tudo começou a recuar. Ela não os expulsara, mas ao arrastá-los para a luz, dera-lhes um nome, um motivo, uma justiça que lhes tinha sido negada. O passado dela já não era uma vergonha secreta a ser tratada com noites insones e café morno. Era uma arma que finalmente aprendera a manejar. Ela manteve-se firme, a postura inabalável, o olhar preso ao homem cuja traição a empurrara por aquele caminho tortuoso. Naquele momento não era barista.
Não era fugitiva. Era a Navy SEAL Sarafina Vance e estava farta de fugir. Salvatore Moretti observava a expressão uma mistura de deslumbramento e uma possessividade tão feroz que quase se tornava tangível. Ele vira poder durante toda a vida, o poder do dinheiro, do medo, da lealdade comprada a sangue. Mas isto era diferente. Isto era o poder de uma vontade singular e inquebrável. Ele trouxera-a ao seu mundo para ser escudo, recurso, anomalia bela e letal a ser controlada. Fora um idiota. Ela não era uma peça no tabuleiro dele. Era a força da natureza que acabara de varrer o tabuleiro inteiro. Quando os primeiros murmúrios ondularam pela multidão, seguidos pelo lamento distante das sirenes aproximando-se, Salvatore sentiu os alicerces do próprio império estremecerem. Os inimigos estavam expostos, sim, mas ele também. A ligação dele a essa mulher, essa máquina de guerra treinada pelo governo, estava agora gravada na consciência pública. O seu mundo, cuidadosamente construído de sombras e negações plausíveis, estava quebrado. E ainda assim, ao olhar para Sarah enquanto ela permanecia firme no meio dos destroços das vidas deles, ele não sentiu arrependimento. Apenas um profundo e aterrador sentido de início. A mão dele, que encontrara a dela no meio do caos, apertou com mais força. Já não era apoio, era solidariedade. Um âncora na tempestade que tinham desencadeado juntos. Ele não precisou falar. Os olhos disseram tudo. Estou contigo. A mensagem passou entre eles um voto silencioso, que transcendia os mundos que antes os separavam. A chegada dos agentes federais foi rápida e clínica. Moviam-se com uma eficiência que rasgava o caos, os fatos escuros deles, um contraste gritante com as roupas de gala cintilantes dos convidados horrorizados. O general Markham e os Vyskov foram detidos sem resistência, os rostos marcados pelo peso súbito e irreversível da ruína. A imprensa contida do lado de fora explodiu em frenesi quando os titãs da indústria e do crime foram levados algemados. A história dominaria os noticiários durante meses, um general condecorado, uma família criminosa poderosa e uma operação militar clandestina financiada por atividades ilegais. Tudo derrubado pela voz de uma única mulher no coração da cidade. No rescaldo, o mundo de Salvatore mergulhou em turbulência. Os seus capos e soldados olhavam-no com um novo tipo de respeito tingido de medo. Ele entrara no fogo com um fantasma e saíra não apenas ileso, mas segurando a tocha. Os rivais, aqueles que aguardavam nas sombras a queda dele, recuaram incertos sobre como lutar contra um homem que agora comandava um poder que não conseguiam compreender. Ele quebrara todas as regras do seu mundo ao alinhar-se com uma forasteira, um símbolo do próprio sistema contra o qual lutavam. Arriscara a destruição absoluta por ela. Ao fazê-lo, Salvatore Moretti criara involuntariamente uma nova lenda. Ele já não era apenas um rei. Era um rei com uma rainha cujo poder era diferente, mais perigoso, mais leal. Não uma lealdade nascida de sangue ou tributo, mas forjada em trauma partilhado e numa verdade digna de morrer por ela. Saíram da gala não como chefe do crime e sua enforcer, mas como parceiros no caos que tinham desencadeado. Não falaram no carro blindado que os levou para a noite lisboeta. Não havia palavras para a magnitude do que acabara de acontecer. Sarah observou as luzes da cidade desfocarem através da janela, o reflexo mostrando uma mulher que mal reconhecia. O olhar oco e assombrado tinha desaparecido, substituído por uma clareza fria e afiada. Encontrara o seu propósito não nas sombras de um governo que a descartara, mas ao lado de um homem que a via exatamente como ela era. E não recuava. Ele via a guerreira, a sobrevivente à arma, e permanecer ao lado dela enquanto ela usava essa arma para reclamar a própria vida. De volta ao silêncio estéril da penthouse dele, com vista para o Parque Eduardo VII, Lisboa, estendia-se abaixo como um campo de estrelas caídas.
A adrenalina começou a dissipar-se, deixando em seu lugar uma intimidade profunda e silenciosa. Salvatore serviu 2 copos de um Scotch envelhecido e escuro, o cristal tilintando suavemente. Entregou um a Sarah, os dedos roçando nos dela. O breve contato enviou um choque através de ambos, o reconhecimento da linha que tinham cruzado e que já não tinha volta. O meu pai falava sempre de uma dívida que nunca poderia ser paga, disse Salvatore à voz, um murmúrio grave que preenchia o espaço. Uma traição que envenenou a nossa família por uma geração. Ele acreditava que justiça era um mito. Ele teria gostado de ti. Sarah tomou um gole. A queimadura era um ancorar bem-vindo. Eu não procurava justiça por ele, disse a voz suave, mas firme. Procurava paz. Para eles, a minha equipa. E encontraste? Perguntou ele, os olhos escuros a sondarem os dela. Ela pensou longamente, os rostos dos seus camaradas caídos passando-lhe pela mente. A dor ainda estava lá, uma pontada surda que talvez nunca desaparecesse por completo, mas já não era uma infecção devoradora. Não admitiu. Paz é para os mortos. Mas encontrei um motivo. Encontrei a verdade. E já não sou um fantasma. Salvatore assentiu um gesto lento de compreensão. Caminhou até a enorme janela panorâmica, olhando para a cidade que governava. Esta cidade é construída sobre segredos, murmurou. Tu acabaste de trazer o maior deles à luz. As coisas vão mudar agora. Para mim. Para ti. Sarah aproximou-se e ficou ao lado dele, os reflexos de ambos capturados no vidro, 2 figuras solitárias contra a metrópole brilhante. Eu sei. Ele virou-se para ela, o espaço entre os dois carregado de tudo o que não tinha sido dito, o perigo, a atração, o vínculo impossível forjado em violência e revelação. Tu não pertences a um café Sarafina, afirmou ele, não como ordem, mas como uma verdade incontornável. Também não pertences às sombras. A tua guerra acabou. Mas a nossa está apenas a começar. Nesse momento, Sarah Vance compreendeu. Encontrara o seu lugar não num mundo onde deveria encaixar, mas num mundo que ajudaria a criar. Um mundo onde as suas cicatrizes não eram fraquezas, mas testemunhos da sua força. Um mundo onde as suas habilidades não eram maldição, mas escudo para o único homem que a tinha visto verdadeiramente visto e escolhera ficar com ela. Ela procurara a justiça pelo passado e, ao fazê-lo, encontrara um futuro que nunca poderia ter imaginado. Salvatore Moretti, um homem que vivia segundo um código de honra e violência, tentara proteger o seu legado e, em vez disso, encontrou uma redenção que nunca soubera precisar. Eram 2 predadores de selvas opostas, os seus territórios agora irrevogavelmente fundidos. As linhas entre soldado e mafioso, entre justiça e retaliação, tinham se dissipado numa nova e formidável realidade. A aliança deles, nascida da necessidade e cimentada num cadinho de fogo público, já não era apenas sobre sobrevivência. Prometia um novo tipo de dinastia construída não sobre velhas linhagens de sangue ou crimes ocultos, mas sobre uma verdade partilhada e inquebrável. Alguns encontros são proibidos, alguns são perigosos, mas o deles, como ambos finalmente compreenderam, tinha sido profunda e inevitavelmente destinado a acontecer.